Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos aqui do curso de Licenciatura em Química, realizando a disciplina de Física Experimental 3, e vamos apresentar para vocês a nossa atividade de APCC, que envolve a construção de um eletroímã. Os discentes presentes no grupo sou eu, Gabriel Pereira Silva, juntamente com Felipe Henrique Reis Sanitá e Jonathan Henrique de Almeida. E o nosso docente é o professor Marco Aurélio Toledo da Silva. Introdução. Quando uma corrente elétrica atravessa um fio condutor, cria em torno dele um campo magnético. Esse efeito foi verificado pela primeira vez por Hans Christian Ørsted em abril de 1820. Ele observou que a agulha de uma bússola defletida de sua posição de equilíbrio, quando havia próximo dela a um fio condutor, ao qual passava uma corrente elétrica. Um solenoide constitui-se de um fio condutor enrolado de tal modo que forma uma sequência de espirais em forma de tubo. Se por ele passar uma corrente elétrica, gera-se um campo magnético no sentido perpendicular a uma seção reta do solenoide. Esse arranjo em forma de tubo faz com que apareçam no solenoide polaridades norte e sul definidas. O resultado final é que o solenoide possui polos norte e sul, tal como um ímã natural. Então, nessa imagem, pessoal, a gente vê a representação de como é que funciona um solenoide na presença de corrente elétrica por ele. Na direita que você tem o lado positivo, né, que é para onde a corrente flui, e na esquerda o lado negativo. E o campo magnético que é formado em volta dela, né, com a letrinha S ali na bolinha verde do lado direito, representado o polo sul do meu solenoide, e a letra N ali dentro da bolinha vermelha, representando o polo norte do meu solenoide. E as linhas azuis são justamente o campo magnético que é formado por ela. O objetivo do experimento. Nesse experimento, pessoal, a gente vai mostrar como é possível criar um eletroímã que é muito parecido com um ímã natural. Porém, ele só funciona com o uso da eletricidade. Procedimento. Nesse experimento, pessoal, a gente usou um parafuso de um motor de arranque, justamente com um enrolado de fios, né, juntamente com um enrolado de fios de cobre em formato solenoide, né, como eu mostrei no slide anterior, ao redor do parafuso. E a gente conectou um fio condutor na extremidade desencapada do solenoide a uma bateria de 45 amperes. Nesta configuração geométrica do fio condutor, a corrente elétrica gera um campo magnético no sentido perpendicular a uma seção reta do fio, fazendo com que apareça polaridades norte e sul definidas, ficando a ponta do parafuso com uma polaridade e a cabeça do parafuso com outra, como se fosse um ímã natural. Para detectarmos se o campo magnético foi criado, foi construída uma bússola caseira, né? Que foi utilizada uma agulha que foi inicialmente magnetizada aí com um ímã permanente, esfregando a ponta dela em um dos polos do ímã. Então essa agulha foi espetada em uma placa de isopor para que ela pudesse boiar dentro do recipiente de água, que a gente também utilizou. Utilizamos uma baciazinha cheia de água e essa foi colocada essa agulha espetada no isopor, de forma como que ela formasse uma bússola caseira. Portanto, né, quando a gente acionava o solenoide e aproximávamos a ponta do parafuso próximo à nossa bússola, a agulha refletia saía da sua posição de repouso. E para verificar a polaridade desse campo magnético, basta verificar aí, né, se ela vai estar atraindo ou repelindo a agulha. Pode-se então verificar que cada lado do eletroímã tem uma polaridade distinta, ou seja, um lado será o norte, o outro lado será o sul. Podemos ver que é possível criarmos um ímã com as mesmas características de um ímã natural, fazendo uso da eletricidade. Outro teste que pode fazer é o da intensidade do campo.
Como vimos, a intensidade do campo magnético aumenta quando um núcleo ferromagnético é colocado dentro do solenoide, devido ao alinhamento dos seus dipolos. Aqui nós temos o esquema de montagem do nosso solenoide, né? Aqui nós temos uma bateria, que no caso foi utilizado. Aqui nós temos uma pilha, né? Porém, foi utilizado uma bateria, pode ser uma fonte de energia, que passa por um parafuso ou por um prego de forma formando várias espiras, que vão ser o nosso solenoide. Como podemos ver, o polo sul fica ali para o lado positivo e o polo norte para o lado negativo. Agora vamos ver o vídeo do experimento em ação. Então, vou falar um pouco sobre as propriedades do campo magnético. As bobinas são formadas por um conjunto de espiras condutoras. O cálculo do campo magnético produzido por uma bobina é bastante similar àquele feito para as espiras. Nesse caso, a diferença fica com o N, que é o número de espiras que forma a bobina. Então, essa é a equação que a gente vai utilizar para representar o experimento de forma mais técnica. E nessa fórmula, a gente tem que o B é o campo magnético, expresso na unidade de Tesla. N é o número de voltas da bobina. O μ0 é a permeabilidade magnética do vácuo, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7. Tesla vezes metros por ampere. E o I é a corrente elétrica em ampere. E R é o raio da espira. Bom, agora para a gente fixar o conteúdo, né, que foi apresentado, é proposto esse exercício para fixação que fala o seguinte: uma espira de raio igual a 5 centímetros é percorrida por uma corrente elétrica de 1,5 ampere. Determina a intensidade do campo magnético produzido por essa espira. Os dados são que μ0 é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7, e o π pode ser utilizado igual a 3. Então, nós temos as alternativas e, em seguida, vou falar um pouco sobre a resolução desse problema. Bom, para resolver esse exercício, é necessário que se transforme a unidade de medida do raio para metros. Então, a unidade fornecida foi 5 centímetros, a gente transforma ela em 0,05 metros. Para que assim a gente possa usar a fórmula do campo magnético gerado por uma espira. Então, basta somente substituir os valores foram fornecidos, né, e a conversão que a gente fez de centímetros para metros, e fazer os cálculos básicos, né, básicos de multiplicação e divisão, e assim a gente obtém que o campo magnético é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 Tesla, ou seja, a alternativa correta é a B. Então assim a gente finaliza essa apresentação. Obrigado pela atenção de todos.